O trabalho, que faz parte de uma das necessidades humanas, tem sua origem com o aparecimento do ser humano. A partir daí, com o desenvolvimento de pequenas ferramentas de pedra, o homem começa a buscar meios para sua alimentação. Podemos dividir a história do trabalho através do modo de produção que o homem desenvolveu ao longo da história, que são os regimes de trabalho primitivo, escravo, feudal, capitalista e comunista. As variantes políticas, culturais e econômicas da história e que transformou o modo de como surgiu o trabalho e foi transformado ao longo da história, o desenvolvimento da intelectualidade humana na construção do materialismo ajudou a formar o homem que temos hoje. As transformações no trabalho é passada de geração para geração, através da cultura que o homem gera, transformando a natureza com o seu trabalho. Este que é o primeiro modo de produção que surge através das comunidades primitivas com as novas ferramentas feitas de pedra, espinhos e pedaços de lascas de árvore. A partir daí, o homem buscava saciar suas necessidades básicas para a melhoria das atividades do cotidiano, como alimentar-se, abrigar-se, combater seus inimigos. Nesse momento, a sociedade primitiva estava se igualando ao trabalho, pois todos desenvolviam uma atividade para o bem da relação ao trabalho, que eram poucas as alternativas. Quando o homem começou a plantar e a estocar alimentos de riquezas, aparecerá a queda do sistema primitivo e surgem formas sociais de interação, aparecendo com isto a hierarquia. Com o avanço de novas formas de trabalho, surgem novas relações de poder. Quem tinha o poder ficava conhecido como senhores dos escravos. O escravo fazia o mais diversificado trabalho, desde construir palácios a ser empregado como doméstico na casa do seu senhor. Esse tipo de modo de trabalho pendurou até a queda do Império Romano no Ocidente. Com os anos, este modo de trabalho perde sua legitimidade no Ocidente Europeu, sendo a escravidão não mais viável economicamente como também socialmente. O trabalho escravo existiu no passado e ainda está presente nos dias de hoje. Um exemplo são as obras para a Copa do Mundo de 2022, a ser realizada no Catar, que com o trabalho escravo morreram mais de 1.400 pessoas até hoje, e se estima 4.000 mortos até 2022. Qatar is a slave state in the 21st century. A migrant worker can't leave the country without an exit visa. That visa has to be approved by his employer. Who has your passport? मेरा पासपोर्ट मेरे ऑफिस में था. So you're trapped here. Yes. We've got coffins coming home every day. More than a worker per day on average is dying. Conservatively, from the figures of just two countries, India and Nepal, more than 4,000 workers will die before a ball is kicked off in 2022. A função de todos na sociedade era bem definida. O servo sempre trabalhava com serviços braçais, o clero cuidava da espiritualidade e os nobres governavam, dando proteção aos servos. Sendo uma sociedade estamental sociais definidos aos servos, mantinha o sistema na base, onde sua pouca tecnologia dava a maior parte da colheita ao senhor feudal. Esse sistema de trabalho ocorre quando o servo não tem direito sobre o senhor feudal, mas o senhor feudal pede que o servo não controle e sim cuide das suas terras. Com isso, vinha surgindo o capitalismo. O capitalismo é um sistema que passa por evoluções constantes, e o que mais gerou formas e meios de trabalho para os homens. O capitalismo inicial começa no fim da Idade Média com as caravanas que desenvolveram nos tempos das Cruzadas, entre o Oriente. Surge a busca de mercadorias e o comércio de trocas comerciais das mais variadas mercadorias, trazidas para a Europa, ou seja, produtos que eram utilizados apenas pelos nobres. Aos poucos, em torno dos grandes castelos, os conhecidos burgos, surgiam bancas onde ocorria o comércio de venda desses produtos. Esse comércio foi aumentando, e com eles novas técnicas e oficinas, surgindo aí corporações de ofício, criadas por ferreiros e outros artesãos. Surgem cidades, e com isso o capitalismo mercantil, novas e várias formas de trabalho. Surgem bancos e os capitalistas fomentam este novo sistema de impulsionar a nova classe burguesia.
Com guerras no Oriente, o comércio para essas regiões estava com dificuldades de acontecer. Portugueses fomentam novos meios de buscar novas rotas para a Ásia. Surge nesse tempo o avanço ultramarino. Surge aí novas e variadas formas de trabalho. Os estamentos sociais não serviam para este povo, este novo sistema. Além de ter os nobres, claro, o clero, surge logo a burguesia e comerciantes, marinheiros, banqueiros, entre outras tantas profissões em pequenas manufaturas. A expansão ultramarina, que começa com Portugal, avança para espanhóis, ingleses, entre outros povos europeus. O mundo já não era mais restrito à Europa. A segunda fase do capitalismo parece o grande avanço da indústria na Inglaterra. As forças de trabalho começam a aparecer cada vez mais desiguais entre patrão e empregado. As pequenas manufaturas dos mais variados produtos que surgiam começam a ganhar força e surge a grande indústria, onde trabalhadores que estavam no campo iam trabalhar na cidade, recebendo um salário muito baixo. O trabalhador do campo perde suas terras pelo grande avanço dos grandes e poderosos senhores, que começam a utilizar essa terra para cultivo em grande escala, com o aparecimento de novas técnicas de cultivo, aumentando a produtividade dos alimentos e também com o avanço das técnicas. Aparece aí entre o trabalhador braçal que mantinha a sociedade e que pouco tinha além da sua prole, o historiador Marx, que começa a partir desse período a fazer suas críticas ao trabalho capitalista e suas várias formas de exploração, aonde o trabalhador ficava pobre e ignorante, e sem suas ferramentas necessárias para a produção, vendendo apenas o seu trabalho braçal para o burguês, esse que detinha a indústria, o comércio e controlava com sua influência o poder político e a religião. Começava a ser inibido com sua força. Com o avanço dos Estados Nacionais e o processo de independência da América, o trabalho modifica-se em várias categorias: empresarial, bancário, comercial, indústria e campo. Entre essas categorias existem inúmeras formas de trabalho, o avanço do meio social com novas tecnologias e o aumento dessas no mundo. Vendo sua exploração diante dos burgueses, os trabalhadores, que são a maioria da sociedade, começam a se conscientizar de sua ação política na sociedade e de sua exploração através do Manifesto Comunista. Surge na Rússia a primeira Revolução do Trabalhador, que ficou conhecida como a Revolução Russa, na busca de uma nova sociedade mais justa através das ideias de Marx. A terceira e última forma de capitalismo aparece no século XX e é chamada de capitalismo financeiro, mantido através de grandes corporações multinacionais, bancos e de um sistema financeiro que sustenta a pirâmide social, através do crédito de consumo, gerando um ciclo de consumo que entrou em uma crise recentemente através da bolha imobiliária nos Estados Unidos, quebrando diversos bancos por falta de liquidez no processo de empréstimo.